O Opinião Pernambuco está de volta com o tema automedicação e efeitos colaterais. Participam Paulo Sérgio Ramos, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFPE. Ítala Nóbrega, farmacêutica do IMIP. Frederico Maciel, coordenador do Ambulatório de Psiquiatria do Idoso, do IMIP. No bloco anterior, a gente fechou falando exatamente sobre as farmácias de manipulação, né? Até que ponto elas podem ser mais eficazes no sentido de controlar a quantidade de medicamentos. É simples assim ou ainda dessa forma existem problemas? E aí eu queria passar a palavra para... Seria uma opção, né? Realmente a farmácia de manipulação, ela vai manipular o tratamento na quantidade suficiente para aquele paciente. Porém, ela precisa da autorização para manipular essa classe terapêutica, né? Os antimicrobianos, os antibióticos. E sem contar que alguns antibióticos não são disponíveis para manipulação, né? Então tem a dificuldade também da aquisição da matéria-prima, mas é uma alternativa. Certo. Vamos entrar agora nos analgésicos. E aí, doutor Frederico, as pessoas elas tomam indiscriminadamente, né, analgésicos. Não precisa de orientação, de receita médica. Talvez precisasse de orientação, mas de receita não precisa. Dor de cabeça, as pessoas vão para aspirina, vão para paracetamol, vão para todo tipo de medicamento. E aí, qual o cuidado que as pessoas devem tomar para não acabarem se viciando nesses medicamentos? E depois que elas passam a tomar, quais são as consequências que elas podem ter? A dor de cabeça, acho que é o chefe dessa história, né? Eu acho que um cuidado que tem que ter bem importante, assim, a depender, né, do número de comprimidos que a pessoa faz uso ao longo do dia, ela pode correr o risco grave, né, de intoxicação, de lesão hepática, de outras consequências disso. Então, tem que ser o ideal, ser orientado, saber os horários adequados, por quanto tempo vai fazer uso desse medicamento. Lembrar que os analgésicos estão aí, né, juntamente com os anti-inflamatórios também, né? Certo. Nós temos uma pergunta, deixa eu me abrir aqui, que agora deu um probleminha. Bom, depois a gente retoma. Então, voltamos para os analgésicos, né? E aí não é só remédios para dor de cabeça, é todo tipo de medicamento. Tem, inclusive, o risco do AS. Algumas pessoas não podem ingerir medicamento que tenha o ácido acetil salicílico. E os efervescentes, muitos deles têm esse tipo de substância, né? Eu sou testemunha de que tomei uma vez um desses aí, foi uma coisa de louco. Deu edema de glote, né? Quase que eu partia. E uma coisa muito simples, e nem foi com uma frequência, eu não tomava com frequência. Num dia que eu tomei, aí aconteceu esse desastre. Então, assim, a gente está num risco muito grande, né, doutor Paulo? Exatamente, até porque essa classe dos analgésicos, eles estão, né, são OTCs, eles estão fora do balcão. Então, o usuário chega até a farmácia, ele vai direto ao balcão e ele compra, ele retira a quantidade que ele quer, ele vai tomar da forma que ele acha que deve tomar. Existe aí também a questão da pressão da indústria farmacêutica, que está o tempo todo colocando comerciais, né, motivando as pessoas a tomarem analgésico. Com relação aos anti-inflamatórios, não existe uma barreira, né? Os anti-inflamatórios são medicamentos que necessitam da prescrição médica para que seja comprada, né? Ou alguns anti-inflamatórios, o farmacêutico pode orientar o paciente nesse uso do anti-inflamatório, mas a gente tem o maior cuidado do mundo com os anti-inflamatórios. É um grande calo na vida do médico clínico. Tão perigosos quanto os antibióticos. Assim, do ponto de vista do dano à saúde do indivíduo, os anti-inflamatórios são até... os antibióticos, eles causam dano à saúde do indivíduo e à saúde coletiva, na questão da resistência das bactérias. E os anti-inflamatórios causam um grave dano à saúde do indivíduo. Então, por exemplo, o idoso é muito frequente ter artrose, que são aquelas dores articulares, dor no joelho, na coluna. Então, o idoso, alguém orienta, né, que tome um anti-inflamatório que vai melhorar, e vai melhorar. Só que o idoso ele é muito sensível ao anti-inflamatório. Então, ele pode ter duas complicações muito graves. Uma é hemorragia digestiva, então ele pode, com um comprimido só de anti-inflamatório ou dois, ele fazer um sangramento no estômago. E a outra é se ele já tiver algumas doenças que comprometam a função dos rins, como hipertensão e diabetes, esse idoso pode desencadear, o anti-inflamatório pode desencadear no idoso uma insuficiência renal.
Então, o idoso é muito sensível. Nós, clínicos, evitamos ao máximo ou praticamente não prescrevemos anti-inflamatório não hormonal para o idoso. É uma medicação extremamente, relativamente perigosa. Uhum. Quer complementar, doutora Ítala? Quero. Com relação aos analgésicos, né, assim, a dor, às vezes, é o primeiro sintoma, às vezes, de algo mais grave. Então, existe essa automedicação utilizando analgésicos e muitas vezes você está mascarando um sintoma de uma doença mais severa, que precisa de uma identificação, de um diagnóstico. E com relação ao ácido acetil salicílico, né, nós, inclusive eu sou dessa era, e tomávamos esse medicamento achando que era uma balinha, né? Que é o AS, o comprimido rosinha, né? E hoje em dia não é tão usado como anti-inflamatório devido aos seus efeitos colaterais. Né? E essa preocupação que a gente tem que ter de esclarecer para a população, né? De que procurar um profissional de saúde para uma orientação. Foi abordado aqui quanto a esses medicamentos que ficam no balcão da farmácia, que a gente considera como medicamentos isentos de prescrição ou os OTCs. Eles podem ser vendidos sem prescrição, mas podem e devem ser procurados um profissional farmacêutico para que faça a orientação quanto ao uso desses medicamentos. Nós tivemos um grande ganho, que foi a resolução 586, que estabelece a prescrição farmacêutica, né, que é justamente a orientação farmacêutica desses medicamentos que são isentos de prescrição. É uma forma de regulamentar algo que já acontecia, de você procurar a farmácia, de comprar esse medicamento e receber do profissional farmacêutico a orientação quanto ao seu uso. Doutor Frederico, tem também o grupo dos medicamentos para as dores lombares, né? E há uma prática também muito comum, né, nesse sentido aí. O que é que pode, o que é que não pode? Como é que a população está lidando com esse tipo de tratamento? Tem sido suficientemente inteligente para fazer essa utilização ou as pessoas estão pisando na bola? Pois é, eu acho que essa questão lá das lombalgias também é algo muito frequente, né? Lembrar que essas lombalgias é uma grande causa de afastamento do trabalho, né? Então é um tempo de ausência do trabalho, são as faltas, são os atestados. Eles entram, acho que acredito, no mesmo grupo lá dos analgésicos, nesses medicamentos também muito utilizados lá para as dores de cabeça, né? Mas é também bem frequente, né? Tem uma pergunta aqui de Patrícia Melo, é meio compridazinha, eu vou tentar traduzir aqui. Ela diz: devido ao problema de cólicas menstruais, eu tomei Atroveran durante 30 anos, mas eu tomava em grandes quantidades por muitos dias no mês, devido também a uma endometriose não identificada pelos médicos e não tratada. Sofri muito, mas temo ter piorado minha saúde devido ao uso do Atroveran. Pergunto se pode ter deixado sequelas para meu fígado ou baço. Possivelmente, especificamente esse medicamento, provavelmente não trouxe, mesmo o uso crônico, né? Talvez não orientado, mas não deve trazer nenhuma sequela crônica, não. E analgésicos, o pessoal fala que o paracetamol ele é muito absorvido pelo fígado e que pode realmente causar um problema se você fizer um uso frequente. Isso procede? Procede. O paracetamol ele tem uma dose que a partir dessa dose o medicamento passa a ser tóxico para o fígado, causa uma hepatite medicamentosa, e um pouquinho mais acima, né, tem uma determinada dose que ele pode colocar realmente o indivíduo em risco de uma hepatite fulminante. Então, tem que se ter cuidado com a administração do paracetamol. E é isso que acontece muito aí na mídia, né? A indústria farmacêutica veiculando, por exemplo, na época de surtos de dengue, de chikungunya, né? Então, as pessoas vão tomando paracetamol e, às vezes, perdem um pouco a conta, né, da dose máxima segura. Doutora Ítala, esse paracetamol, essa substância está em vários analgésicos e as pessoas elas têm tomado isso com muita frequência, né? Independente de acontecer essa interação aí no surto de uma dengue,
Mas as pessoas fazem uso disso com muita frequência, carregam na bolsa muitas vezes, né, vários remédios para dor de cabeça, e ali está o paracetamol. Exatamente. E assim, eu quero até ressaltar que às vezes a automedicação, ela se dá quando você também modifica uma dose. Às vezes você recebeu a dose recomendada para fazer aquele determinado tratamento, digamos aí no aspecto da dengue, né, das chikungunhas, e você viu que não passou o sintoma, você aumenta a dose. Isso é muito frequente e o paracetamol leva esse risco severo, né, risco hepático, devido ao seu metabolismo acontecer justamente no fígado. Doutor Frederico, em situações extremas as pessoas acabam apelando para tudo. E muitas vezes aí entra também a sabedoria popular. Né? Entram chás, entram receitas assim mirabolantes que na cabeça de quem está orientando vai realmente ser um grande milagre. O senhor tem se deparado com muitas situações desse tipo, até porque o senhor trabalha com pessoas idosas e isso é mais forte, me parece, nas pessoas de mais idade. É bem interessante porque muitas vezes falar que o medicamento é só de plantas, né, é só uma plantinha, né, é só uma... Mas a gente não encara dessa forma não, tá? Então tem que ter todo o cuidado. É muito comum, às vezes, até eles apresentam o que estão utilizando, por exemplo, assim, estou fazendo um chá de pata de vaca, né? Estou fazendo um chá de canela de macaco. Mas, enfim, não é só um chá porque sua avó fazia, não. Se esse chá ele for feito essa ingesta e a pessoa, de repente, está fazendo outros medicamentos, isso vai interagir, isso vai passar lá pelo fígado e eles vão concorrer um com o outro lá, né? Então, de repente, você pode até estar piorando um tratamento que você já está fazendo e está dando certo e, de repente, você começa a disputar ali aquele espaço ali, toda a distribuição que vai acontecer dos medicamentos. Então, não é só um chazinho, não é só um remédio de uma plantinha, não. Tem que ter todo um cuidado também. Doutor, oi. O natural, às vezes, parece que é o divino, né? Não causa nenhum tipo de dano. E ali naquela plantinha não tem apenas uma substância, tem várias substâncias. E dentro dessas várias substâncias pode ter alguma que é tóxica. Então, realmente tem que ter muito cuidado quanto a esses produtos que a gente acha que são naturais. Fazer o uso e, consequentemente, as interações que ele também pode acometer, né? Interação medicamentosa. A fitoterapia tem tido um diálogo constante, ou tem sido da prática da fitoterapia um diálogo com a medicina alopática, né? Eu não tenho nenhuma experiência para falar sobre fitoterapia. Não, os fitoterápicos, até pelo arsenal que a gente tem no nosso país, né, de plantas, uma diversidade, realmente é algo que a gente indica, recomenda, mas dentro daqueles produtos que passaram por uma comercialização, né? Não é uma coisa caseira, não é um chazinho que a gente comprou no supermercado. Então, que teve uma tecnologia por trás para transformar aquela planta num medicamento fitoterápico, né? Num produto fitoterápico. Doutor Paulo, Coca-Cola, ela é bom para problemas de prisão de ventre, né? Você se alimentou e está empachado, você toma Coca-Cola e desentope. E isso é muito comum hoje em dia. Ela virou remédio? Eu acho que Coca-Cola ela só é boa mesmo para desentupir pia, né? Segundo falam, porque ela não é boa para nada, né? Então, não é remédio para nada. Na verdade, é veneno. Às vezes as pessoas estão fazendo isso, né? Apesar de ter sido farmacêutico, né? Que teve a ideia de formular, então a formulação da Coca-Cola foi de um farmacêutico, mas realmente causa muito dano, causa mais danos do que realmente benefícios. Mas as pessoas fazem isso. Claro. Não é automedicação, porque ela não é um remédio, né? Mas é uma prática. Uma questão interessante que o Marcel estava falando é chá verde. É um modismo, né? As pessoas tomarem chá verde e acham que chá verde se apregoa que ele ajuda a reduzir peso. E o chá verde, a gente vem vendo muito frequentemente, dependendo da concentração que a pessoa tomar o chá e a quantidade de vezes que toma ali naquele dia, o chá verde é hepatotóxico. Então, faz hepatite
pelo chá verde. E a gente fica procurando outra motivação, se tem algum medicamento. Se o paciente não verbalizar ou a gente não perguntar, fica sem identificar a causa da hepatite. Certo, tem uma pergunta aqui sobre o ibuprofeno. Se ele causa algum tipo de efeitos colaterais, se ele pode ser tomado sem medicação ou sem orientação. O ibuprofeno, até determinada dose, ele é um analgésico, assim como a Novalgina, como o paracetamol. E numa dose mais elevada, ele passa a ter ação anti-inflamatória. E como todo medicamento, ele não está isento de efeitos colaterais, né? Então, a gente não tem nenhum medicamento que diga não tem nenhum efeito. Vai ter o efeito. Agora, o aparecimento, ele vai muito da individualidade. É aquilo que o Dr. Frederico já falou aqui. Então, cada indivíduo é um indivíduo. Então, as manifestações de efeitos vai depender do paciente que está tomando. Doutora, tem pessoas também que, quando passam por algum acidente doméstico, acabam fazendo uso também imediato, né, de medicações que nem sempre são orientadas pelos médicos. Inclusive, a gente fez um programa na semana passada onde a gente trouxe um pouco isso. Mas eu queria até ouvir da voz de vocês. Pessoa, ela se queima e de repente ela passa o creme dental. O creme dental não é medicamento, não é isso? É remédio, talvez, né? Porque o medicamento passou por um processo de industrialização. E o remédio é tudo aquilo que a gente tenta administrar ou tenta usar para aliviar um sintoma. Às vezes uma caminhada é um remédio. Mas especificamente esses exemplos que foram ilustrados aí são de remédios caseiros, né? São situações que você faz uso achando que está levando a um benefício e levando a um dano, a uma dificuldade até mesmo de reverter aquele determinado acidente, né? Bem, vamos lá. Qual é a grande alternativa para essa prática da automedicação? Seria, por exemplo, uma vida saudável? Até que ponto, né, exercícios físicos, né, essas atividades diárias, uma boa alimentação, elas podem ser uma alternativa para as pessoas que, inclusive, tenham dificuldade em procurar a orientação médica? Então, essa pergunta eu coloco para vocês três. Eu acho que a atividade física, eu acho que ela na verdade, é um santo remédio, né? Eu acho que ela vem aí para ajudar, é sempre indicado, né? Eu acho que deve fazer parte aí da rotina das pessoas. Esse estímulo também deve ser dado também por parte dos médicos também, né? Então, sempre cuidado com a alimentação, atividade física, sempre recomendável. Isso não tem contraindicação, né, doutora? Não, como eu falei, é um remédio, né? Você buscar qualidade de vida é, às vezes, muito melhor do que você buscar um medicamento. Às vezes, a gente está numa sociedade onde precisa ter esse produto, esse medicamento, para que eu tome, para que passe aquele sintoma. E, às vezes, não. Eu fazendo uso de um remédio, uma caminhada, uma atividade física, uma alimentação saudável, né, um lazer. Né? Então, eu vou estar também tratando esse sintoma, essa queixa, e não necessariamente eu ter o produto, o medicamento para fazer uso. Doutor Paulo. Interessante que, antes de vir para cá, eu li um estudo que foi publicado ano passado no Distrito Federal, um estudo de base populacional e o primeiro, então, na questão de automedicação. E esse estudo mostrou que ter atividade física regular era um fator protetor. Então, diminuía em 3 vezes o risco de a pessoa se automedicar. Mas, possivelmente, eu acho que é um pacote, né? É porque o indivíduo que faz atividade física, ele come melhor, ele tem uma boa saúde mental e ele tem um estilo de vida mais saudável, que eu acho que é importante. Dorme melhor, né? Dorme melhor. E talvez seja o melhor investimento que ele possa fazer a longo prazo, né? Então, a atividade física, uma boa alimentação, eu acho que ele, lá para frente, eu acho que vai sair mais barato. Vai ser recompensado. Então, ao invés da farmacinha, né, um bom armazenamento de alimentos saudáveis, né, para usufruir durante os seus dias. Bem, a gente agradece a participação de vocês, doutora Ítalo, doutor Paulo, obrigado. Doutor Frederico, agradece a sua participação também. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.